Pai Senhor, irmãos, hoje eu estou incumbido em trazer a palavra do Senhor. Eu sei que é um vídeo, né? Então vou ser bem breve. Essa palavra, mesmo sendo um vídeo, há um frio na barriga aqui. Eu fico muito feliz de ver o vídeo dos meus irmãos, que sai muito bem, né? Mas eu creio que Deus tem uma palavra no nosso coração essa noite. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui na carta de Tiago, capítulo 4, o versículo 8, bastante conhecido, né? Que diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Só a parte A, só, para nós compartilhar com os irmãos. E já quero adiantar aqui o que vou, compartilhar com os irmãos, é que é tempo de se aproximar de Deus. É tempo de cada vez mais estar junto ao nosso Senhor. O sábio Salomão, no seu livro de Eclesiastes, ele diz que há um tempo para todas as coisas. E ao decorrer, falando de alguns tempos, ele também fala que existe o tempo de abraçar, mas também existe um tempo de desabraçar ou de se afastar. E vivemos um tempo de desabraçar, de se afastar, pela questão do distanciamento social, da questão do problema que estamos vivendo. Mas não há um distanciamento social de Deus. Do nosso Deus precisamos todos os dias estar junto cada vez mais. E mais do que nunca, precisamos estar próximo do Senhor. Mais do que nunca, precisamos estar junto desse Deus tão maravilhoso. E Tiago aqui em sua carta, uma carta que traz muitos ensinamentos práticos, ele nos deixa aqui essa passagem, esse texto tão maravilhoso, que nos convida a chegar ao Senhor, e certamente o Senhor chegará a nós. Mas é interessante que antes deste versículo 8, ou no contexto desse capítulo 4, ele também vai nos falar de algumas coisas que nos afasta de Deus, que nos distancia de Deus. E ele começa falando sobre as guerras ou sobre a contenda. Ele fala também sobre a cobiça, sobre a inveja. Tudo isso nos afasta de Deus, a cobiça, a inveja. Tiago também vai falar na questão também de pedir e pedir mal. Ou seja, quando pedimos de uma forma egoísta, pensando só em si. O egoísmo nos afasta de Deus. E Tiago continua a falar, e às vezes você encontra nesse texto algumas palavras até um pouco mais fortes, e Tiago fala do adúltero e da adúltera. O adúltero e a adúltera também nos afasta, ou o adultério nos afasta de Deus. É claro que nesse contexto ele não está falando da questão do relacionamento entre o homem ou a mulher, mas nesse contexto a questão do adultério é a questão da infidelidade para com Deus. A nossa infidelidade para com Deus nos afasta de Deus. A nossa amizade com o mundo nos afasta de Deus. Mas Tiago não para por aí, e ele continua a falar algumas coisas que nos afasta de Deus. O não entender que somos templo do Espírito Santo. Não entender que o Espírito Santo tem um zelo, tem um cuidado por minha e por tua vida, que nós somos templo desse Espírito Santo, nos afasta de Deus. A soberba nos afasta de Deus. Tantas coisas nos afastaram do Senhor. Tantas coisas que pareciam tão pequenas, tão poucas, nos fizeram estar distante de Deus. E passamos um momento difícil, mas um momento para parar para pensar.
Não devemos passar por esse momento de pandemia só por passar, mas entender que há um propósito. E quero te adiantar, um dos propósitos que Deus tem colocado no meu coração é que precisamos se aproximar do nosso Senhor. Porque quando tudo vai bem, nós distanciamos do Senhor. E às vezes, infelizmente, há uma frase que diz que o megafone de Deus é o sofrimento. E às vezes, para nós ouvir, entender e se aproximar do nosso Deus, é preciso passar por algum momento. E assim também era com o povo de Israel, quando tudo havia bem, quando tudo estava bem, ele se distanciava de Deus e criava deuses para si. Mas quando passava por momentos difíceis, eles retornavam ao Senhor. E o nosso Senhor, com a sua infinita misericórdia, sempre recebeu. E Ele sempre nos receberá de braços abertos. É tempo de se aproximar do nosso Senhor. Tantas coisas têm nos afastado de Deus. E aqui o texto tão rico, tão maravilhoso, Tiago fala sobre algumas coisas. E é interessante que ele continua a falar. E o verso 7 chama muito a minha atenção, quando ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Muitas das vezes não somos submissos ao nosso Deus. Não ser submisso a Deus nos faz estar distante dele. E muitas das vezes receber de bom grato aquilo que o adversário oferece nos faz estar distante de Deus. É tempo de ser submisso ao nosso Senhor e resistir o diabo e chegar ao nosso Deus. É tempo de se chegar a Deus e com certeza Ele chegará a nós. Eu quero compartilhar uma ilustração, é uma pequena ilustração, bem simples e muito fácil de entender. E eu gosto muito dessa ilustração, já falei isso algumas vezes na igreja. Eu acredito que muitos irmãos já viajaram de avião, ou conhecem, ou já foi até o aeroporto, né? Até moramos próximos, se você não teve a oportunidade de ir até o aeroporto, mas você já viu o avião muito próximo. E se nós ver ali o avião, quando ele está em terra, ele é muito grande, a sua turbina é grande, a asa é muito grande. E todos os aviões são muito grandes. Mas quando ele pega voo e vai tomando distância, ele vai se tornando pequeno. Vai se tornando muito pequeno. E aí eu faço uma pergunta: esse avião que outrora aqui na Terra está tão grande, ele diminuiu? É claro que não. O que faz esse avião, na minha visão, diminuir é a minha distância para com ele. E às vezes a nossa distância para com Deus tem feito nós ver um Deus pequeno, acreditar em um Deus pequeno. E às vezes essa distância tem sido tão grande que nós temos perdido de vista. Ou seja, nós não temos conseguido mais nem ver mais o nosso Deus. E quando eu penso nisso, me faz lembrar uma passagem bastante conhecida da Bíblia Sagrada, que se encontra em 2 Reis, capítulo 6. É muito conhecida a história de Eliseu e de seu moço. Eliseu agora é cercado por cavalos e carros. E logo pela manhã o seu moço sai, e quando ele vê aquela cena, ele retorna desesperado, apavorado pela situação. Ele fala: ó meu Senhor, o que faremos? Eu vejo Eliseu, um homem de Deus com a intimidade muito próximo daquele que ele serve, do eterno, do poderoso Deus. Ele diz: não temas. Por quê? Mais é o que estar conosco. Estar próximo de Deus é ter certeza que Ele é maior do que tudo, do que todos. E Eliseu faz uma oração para que Deus possa vir abrir os olhos desse moço. E Deus abre os olhos desse moço, e quando ele olha, ele vê cavalos e carros de fogo.
E isso eu aprendo como é necessário estar próximo de Deus. Bem verdade é que havia um problema. Bem verdade é que existia um problema grande naquele momento. Eliseu, de fato, estava cercado por carros e cavalo. Mas o Deus que Eliseu servia é maior. É claro que vivemos momentos difíceis. É claro que há um problema. É claro, irmãos. Há um vírus terrível. Mas, ei, maior é o que está conosco. O nosso Deus é maior do que o vírus. Ele é muito maior. Precisamos entender isso. Mas precisamos estar próximo dele. Precisamos estar próximo desse Deus para saber qual grande é o nosso Senhor. Ele é maior do que o vírus. Há um problema financeiro, político, na nossa nação, mas maior do que tudo isso é o nosso Senhor. É tempo de se achegar a Deus. Não se achegar de qualquer maneira, mas se achegar limpo, santificado, purificado. Não chegar ao Senhor dividido, com o coração dividido, não. Mas precisamos chegar ao Senhor de todo o nosso coração. É tempo de se aproximar de Deus. É tempo de orar mais, jejuar mais, ler mais sua palavra, consagrar mais. Precisamos de Deus mais do que nunca. Ele é maior do que os nossos problemas. Ele é maior do que as nossas dificuldades. E só conseguimos entender isso. Só conseguimos perceber isso quando estamos junto dele. Quando estamos distante de Deus, bate-se o desespero. Quando estamos longe dele, bate-se a angústia. Mas quando estamos próximos do nosso Deus, mesmo mediante as diversidades da vida, nós temos certeza e convicção que o nosso socorro está bem presente na hora da nossa angústia. Eu quero finalizar, irmãos. É apenas um vídeo e como disse, eu quero ser muito breve. Quem sabe nesse vídeo teve alguns erros de português, algumas falhas, porque não seguimos aqui um script, mas falamos a palavra poderosa do meu Senhor. E eu creio nesta palavra poderosa. Eu acredito no poder dessa palavra transformadora. Eu creio no poder dessa palavra que cura, que liberta, que transforma o homem. E eu tenho a certeza e convicção na minha alma. Você que está ouvindo esta palavra desse rapaz, quem sabe não tão bem nessa filmagem, mas pouco importa tudo isso. O mais importante é que eu falei a palavra do meu Senhor. O mais importante é que esta palavra tem um poder de transformar a tua vida. Quem sabe você está aí com essa enfermidade, mas nesta noite Deus tem uma palavra ao teu coração. Maior do que esta enfermidade é o teu Deus. O Deus de cura, o Deus de milagre, o Deus de transformação é o nosso Senhor. E como é bom estar próximo desse Deus, porque mesmo em tempos difíceis, nós temos o conforto e o consolo do nosso Senhor. E quando tudo isso passar, e passará muito em breve, vai nos deixar uma experiência viva com Deus vivo. E muito em breve cantaremos o hino da vitória. Qual grande é o nosso Deus. Que Deus abençoe os meus irmãos e que possamos entender que é tempo
de se aproximar de Deus. É tempo de estar cada vez mais junto do nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Amém.